Olá, você! Está começando o IDCast, o maior podcast do interior. E, como sempre, eu gostaria de fazer um convite muito especial para você, que é para se inscrever no nosso canal aqui no YouTube e também nos seguir nas redes sociais, fazer junto esse programa, né? Eu vou chamar desta forma, né? Essas redes de entrevistas muito legais, que é feito especialmente para você. Então, venha ser um conosco, se inscrever no nosso canal para não perder nada, gente. Para ficar sempre assim, ó, informado pelo próprio YouTube, que já tem uma entrevista nova para você assistir. E também começar falando dos nossos colaboradores, apoiadores, começar aqui com a Facilita Crédito, empréstimo consignado para pensionistas do INSS e também para quem recebe BPC Loas. Procure a Facilita. Você está precisando aí de uma graninha para reformar a casa? Chegando no final de ano, a gente quer a casa bem bonitinha para, né, colocar árvore de Natal, então uma graninha extra para curtir aí as férias. Então procura aqui na Facilita Crédito Consignados. Então aqui, ó, do ladinho do escritório do Dr. Sérgio Onofre, aqui no centro de Quixadá. Também tem filiais. Você aí que é de Banabuiú, procura o Emerson Onofre. E você que é de Baretama, a Marinês Onofre. Procure Facilita, faça sua simulação, facilita, empréstimo consignado rápido. Eles facilitam para você. Quer fazer aí sua festa de aniversário? Tem imagens maravilhosas. Eu acho que todo mundo gosta de foto, né, menina? Uma onda de foto, imagens, para recordação mesmo, né? Sim. Então, olha, fotografia e filmagem para casamento, formaturas, eventos empresariais, produção para documentários e filmes institucionais. Siga o perfil do Fernando Lessa nas redes, né, sociais aí no Instagram. Conheça um pouco do trabalho dele. Então, Lessa Fotografia, Lessa Filmes, um grande amigo aqui do IDCast. Abraço, Fernando. E também agradecer todo o apoio dado ao IDCast pelo Sérgio Onofre, doutor Sérgio Onofre, advogado, que está sempre à disposição para nos ajudar nesse projeto. Então, muito obrigado, doutor Sérgio. Muito sucesso, muita sorte em todos os seus escritórios espalhados aqui por mais de 10 municípios aqui no Ceará. E vamos falar do nosso entrevistado, gente. Falar de cultura, falar de música, falar de arte, que é uma coisa muito importante. Vamos começar pelo currículo? Vamos lá. Natural de Independência, porém a música e a arte proporcionou esse caso de amor entre Júlio Jamaica e Quixadá, que inclusive aqui nos bastidores estava falando sobre esse acolhimento no coração dele, feito a ele por Quixadá, né? E Quixadá a ele. Isso é muito importante para nós. Ganhou aqui o nome artístico Júlio Jamaica quando foi convidado a compor o quadro de vocalista da Black Banda Show, que fazia muito sucesso no Ceará e é inesquecível, continua, vai ser sempre Sim. inesquecível. Aqui, Quixadá é um celeiro de grandes músicos e Black Banda é coisa nossa, né? Então a gente não pode esquecer. Não só no Ceará, também fez sucesso Black Banda em outros estados da região do Nordeste, destacando-se como puxador oficial dos blocos do grandioso Carnaval de Quixadá nos anos de 96, 97, 98, 99. Eu participava. Eu Temos sei boas. demais. Meus irmãos participavam do Sapato Sem Meia. Menino, cresci ouvindo a música do Sapato Sem Meia. Tu Sapatos. sem meia. Adoro. Não canta não, senão sai aqui pulando. Ah, Júlio Jamaica tem uma longa história musical que já completa 32 anos. É vida, meu povo. Passou por várias bandas. A banda América do Som, Real Banda, Forró Maior, Eiser Banda, Passaporte, Catuaba com Amendoim, que tem uma música, inclusive, que a gente vai sim, falar que, sim. nossa, eu fiquei assim, nossa, que massa é dele. Eu escutava muito essa música, adoro, inclusive. A Palova de Campina Grande. Falou. Você morou em Morei, Campina? Também morei. morei.
Um ano e 6 meses. Gosto de Campina? Adoro Adoro aquele Campina estado. Grande. Na Maravilhoso. qual animou várias micaretas, inclusive a Micarande, fazendo apresentações para mais de 100 mil No pessoas. Parque do Povo. Eita, sim, Coisa linda, sim, sabe? sim. Arrepiante. Foi vocalista da banda do Pirata Bar em Fortaleza, da Pimenta Malagueta, Batucada Elétrica, onde abriu o show de Zé Cabaleiro no Carnaval de Fortaleza, o Rapa no Gerifest de Sim, Jericoacoara. Gente, é coisa! Arlindo Cruz, Marcelo D2, Banda isso. Eva, lá no Mucuripe Clube. Então, ele abriu o show dessa galera toda. Foi vocalista da Malafaia e montou o bloco Taberneiros em parceria com Serrão de Castro. Isso aí era na Praia de Iracema. Vamos Ali falar na. sobre É, isso. Vamos, que eu quero saber de tudo. Gente, é um currículo enorme aqui. A gente vai passar horas falando aqui. E pela Black Banda, assim, representou muitos carnavais aqui em Quixadá. Em 2022 foi destaque como o melhor show de barzinho de Fortaleza, evento promovido pela Virtuluc desde 2015, que anualmente promove os melhores artistas em várias categorias. pois é. Seja muito bem-vindo ao IDCast, essa casa também é sua. Vamos falar de música? Vamos, Isso é de vamos. independência. Pois é, primeiro de tudo, que maravilha, que coisa boa estar aqui. Já te acompanho. Gosto das suas abordagens, como eu havia falado. Eu acho isso aqui totalmente necessário, né, para o Sertão Central, né? Assim, Ah, que essas legal. discussões, mostrar as personalidades, mostrar o que tem de bom, né? E discutir o que outras coisas também, né? As coisas pendentes, né? Eu acho que é importante a gente falar sobre tudo, né? Sim, E sim. cultura é tão importante, né? Falar de música principalmente. Aqui em Quixadá nós temos grandes músicos, né? Que muitas vezes a grande massa, sim, curte, mas às vezes não conhece tanto a história. E Isso, eu gosto sempre de começar aqui no IDCast conhecendo um pouco da história, porque por trás do músico, por trás do político, por trás, né, de qualquer pessoa, do professor, sempre existe ali uma história de vida. E sim, você é sim. natural de Independência. Sua família é Isso. de músicos, Júlio? Tenho vários músicos na minha família, sabe? Inclusive o meu tio Berto, né, que era um violonista incrível. Ele era autodidata, mas ele era assim. Ele virou referência lá na minha cidade. Inclusive, ele chegava lá em casa com o violão, eu ficava mexendo no violão, ele disse, não, minha, tu vai derrubar e tal. Assim, ele foi, na realidade, foi o meu grande incentivador, né? Assim, e tiveram outros. Depois que eu comecei, aí surgiram outros primos, né? Ele me puxou e eu já puxei Era uma outra galera que galera. gostava de Sim, música. sim. Minha avó cantava na igreja. Igreja sempre é uma Sim, referência, sim. né? Todo mundo Minha avó, começa cantando de minha alguma avó tinha forma. a voz bonita, eu ficava horas ouvindo ela cantar. Assim, eu achava os benditos, que ela chamava bendito, né? Os Os benditos, benditos. que eram os hinos de Isso, antigamente. isso. E aí eu gosto como foi assim, caminhando para de uma coisa mais gosto musical e depois indo para uma questão mais profissional. Como foi essa tua Pronto. caminhada de início? Conta pra Assim, gente. assim, eu comecei ouvindo Luiz Gonzaga. Assim, meu avô era vaqueiro. E assim, às 4 da manhã tinha o lance do rádio. Uhum. Aí já ouvia, vai boiadeiro, né? É. Aquela coisa e eu já O ouvido musical. acordava ouvindo, atento àquilo ali. Aí pronto, aí fomos morar na cidade, Independência. Vocês eram do interior de Isso, na Independência. fazenda. Sabe qual Isso. é o nome lá? Será É que a tem alguém? Floresta, Floresta. Fazenda Será que tem... Olha aí, ó, Floresta. alguém lá de Fazenda Floresta? Floresta. Pessoa, às vezes tem um Isso. jovem lá doido para começar a Pois tocar. é. Não, e outro dia eu contei essa história na rádio lá, né? E assim, e fomos para a cidade, a gente precisava estudar, eu na idade de 5 6 anos, e fomos morar atrás da nossa casa, já morava uma galera que escutava Fagner, Belchior, Gilberto Gil, aquela época da Tropicália, né?
aquela explosão Uhum. né, época de ditadura militar e também da contracultura chegando, né? Que Uhum. era o pessoal copiando o pessoal da gringa, do estoque, né? E eu escutava aquilo ali, né? Escutava aquele pessoal, escutava o som alto, né? E eu, pô, que maravilha, que músicas Fagner, Belchior, né? Aquela Galera do coisa. Ceará que chamavam, né? Isso, o Lá, pessoal do o Ceará, o pessoal do pessoal do Ceará. Ceará. É, como é o nome? Ednardo, Ednardo Fagner, Fagner. Belchior, Tete, Red, Rogério. Tem mais. É porque agora. Menino, quando eu penso nessa fase, assim, eu penso como o Nordeste chegou chegando, né? Eu sempre acho que Sim, nas artes o Nordeste sim, chega chegando. Na literatura chegou chegando com Raquel de Queiroz, sim. com, né? Se você observar e der uma voltada, o pessoal do Ceará, aqui no Ceará, Pernambuco tinha Elba, Alceu, né? Zé A Ramalho. Melinha, na Paraíba, A Melinha era é aqui. aqui, né? Era aqui. Tinha a Melinha, esqueci de falar. Na Bahia tinha Gil, Gal, Caetano Moraes, né? Essa rapaziada, o Nordeste inteiro se manifestando através da cultura, né? Através da arte, da música, Uhum. né? Fora os outros movimentos, que era o teatro, né? Os artesanatos, tinha muita coisa, o Literatura, né? cinema, né? A literatura, né? Então foi uma explosão, né? Da época de 60 para até 90, né? Uhum. 90 já deu mais uma acalmada. Então eu fui influenciado por isso, né? Eu muito jovem, mas eu Que é vivia um moleque, bem novinho, né? 6, 7 anos, mas curioso, sempre fui muito curioso. Então eu fui influenciado por isso. Uhum. Em seguida eu conheci o reggae, né? O Bob Marley. Pois é, cara, É, porque tu tem uma relação, e eu ouvindo tuas músicas, eu vim de Quixadá aqui ouvindo, uhum, né? E achei muito legal a brincadeira, o jogo de palavras, professora de português, de literatura, adorando o jogo de palavras, eu gosto, eu né? gosto. E aí tu conheceu o reggae, né? Sim. Assim, o meu irmão mais velho, ele foi morar um tempo em São Luís do Maranhão. É, E celeiro. quando ele voltou porque ele toca fita e muitas fitas de radiolas de reggae, né? Então eu conheci a tribo de Jah, né? A tribo Eu de Já fui é muito maravilhosa. influenciado pela voz do Fauzi. Inclusive, quando eu comecei a cantar, eu gostava de copiar, né? Eu gostava de. Menino, lembra, Pois embora é, seja diferente, sim, sim, são sim, diferentes, mas sim. lembra. Quando eu cantava, eu gostava de cantar as músicas da tribo de Jah, colocava no repertório e eu queria imitar, né? Claro que eu não imitava, mas eu queria imitar Você aquela tinha coisa. admiração, né? Sim, sim, exatamente. Tem também o lance do diferente, né? Eu sempre gostei do diferente. E a voz do Fausto era muito diferente. Marcante. Sim, marcante, né? Como vários outros cantores. E o reggae tem essa característica de ter vozes marcantes. Se você Uhum. observar, são vozes diferentes. Essas vozes até difíceis de ouvir em outro estilo, se você for analisar. É. Se você for analisar, colocar um, um olhar crítico, você vai, pô, essa voz é difícil de cantar tal estilo, por exemplo, cantar um forró. Mas tu fez uma coisa legal, que depois a gente vai falar sobre isso, que senão a gente vai atropelando aqui, que é muita conversa. Sim, sim, Mas depois você faz meio que uma junção do reggae sim, com o sim. forró, né? Mas nesse primeiro momento você sofreu essa influência, sofreu um sofrimento bom, né, da Sim, influência sim, do reggae. eu fui invadido, assim, pelo, inicialmente pela todas as músicas, né? Fiquei muito fã do Gil, do Gilberto Gil, para mim. E o Gil tinha essa pegada de reggae Tem, também, né? Gil gravou No Man No Cry, né? É. Fez aquela versão, é uma tradução, né? E, e assim, eu conheci o reggae inicialmente pelo Gil, né? Depois veio essa enxurrada de maranhense, né? Das radiolas que meu irmão trouxe. E eu fui influenciado, né? Mas o reggae, assim, a gente vai falar Não, depois. O vamos shot indo. tem o reggae, né? O baião tem o reggae, a MPB tem o reggae. Então, eu acho que tá tudo está contido, né? E aí, nesse momento, só ali curtindo, reconhecendo o valor Sim, musical desses sim, ritmos. sim.
e E brincando. brincando de banda, né? Eu tinha um, eu tinha um, eu tenho um amigo que a gente estudava juntos, a gente tinha na idade de 12 anos, e uma vez ele disse, vamos em casa conhecer minha banda. A minha banda, eu disse, caramba. Quando eu cheguei lá, o Sávio, Domingos Sávio, mora em São Paulo, beijão pra ele, vou passar essa entrevista pra ele. Lá, sabe? Valeu aí, hein? Savinho, Valeu aí, né? tá aqui, ó. Aí ele, Apresentou sua banda a ele, isso. rapaz. E cheguei lá, era Ei. no quintal da casa dele, duas latas, aquelas latas de Ai, leite, gente. enterrada no chão. E ele sentou e começou a tocar. Eu disse, deixa eu ser o cantor da tua banda. Pronto, começou ali. Aí depois apareceu Cláudio Guerra, que era o meu vizinho, que já era um cara. E via a gente fazendo barulho. Eu disse, cara, vou ajudar essa pivetada. Vocês querem tocar? Aí levou a gente na casa de um sanfoneiro, um grande músico que tem em Independência, que eu costumo chamar de nosso pai musical, que é o Dedezão. E ele abriu as portas da casa dele para um monte de pivete brincar de banda. Que poderiam estar fazendo um monte de outras coisas e Sim, estava ali fazendo arte. isso. A gente estava literalmente fazendo arte dentro da casa do Dedezão, levado pelo Cláudio Guerra, né, que foi esses dois caras, dois anjos que abriram as portas e Às vezes deixaram. só falta isso, né? É, só falta oportunidade. Porque assim, a gente levava muito carão dos nossos avós. Esse menino, pingo da meio-dia, né? O pingo da meio-dia, esse menino Na casa dos outros. batendo lata, vão dormir, não sei o quê, vão estudar. Né? Mas a gente estava estudando, né? De uma certa forma. Né? E pronto, daí surgiu a banda Impactos, né? Que era essa pivetada batendo Com lata, quantos anos mais ou menos ali, só pra 12, galera? 13 anos. 12, 13 anos de Eita. idade. Energia pra caramba, né? Muita energia. E a gente começou a tocar nas escolas, né? Aquelas feiras que tem nas escolas Isso, culturais, que o isso, professor isso. bota fulano, que tem uma É, banda para tem a tocar. bandinha de lata, era a bandinha de lata dos meninos, né? É E isso, devia fazer o Ave sucesso na Maria! escola. Aí começou a surgir as namoradinhas, né? As meninas As, tudo paque... doida pelo menino da banda. as paquerinhas, né? E começou a surgir os artistas também, né? Daqui a pouco a gente estava trabalhando nas bandas maiores, né? Já ganhamos um cachê, né? Aí tudo brincadeira e depois começaram a ser vistos. Isso, isso. Não, é assim, a banda Impacto, ela durou mais ou menos um ano e 4 meses, assim, pelo que eu lembro. E depois nós fomos, cada um foi para uma banda. Independente, já tinha umas bandas pequenas, mas que já tocavam Mas você profissionalmente. fala assim, dá impacto, né? Parece coisa de adolescente de escola, mas foi uma coisa levada a sério Foi, mesmo. foi, foi porque a gente vivia aquilo ali, nós passamos, ali se tornou o nosso mundo, né? Era eu, o vocalista, o baterista era o Sávio, percussão Daniel Guerra, né? Tinha um outro vocalista que era o Valderi, tinha o Baé, em memória, que já foi para andar de cima, que era o tecladista. Depois surgiu o Ulisses. Então, E, da chave, e aí, assim, teclado, como é que vocês iam conseguindo essas coisas, assim? através, o Dedezão, ele já tinha tudo, ele tinha uma Aí banda. ele emprestava para É, vocês. ele começou a tocar com a gente, ensinar a Ah, gente a tocar, né? Ensinar a gente a tocar, ele dava carona na gente, a gente tava nem vendo. Enquanto ele tava levando a sério, a gente tava bagunçando, sabe? Mas todo uma mundo, bagunça. todo mundo já com talento, mas tocando, tocando e na época a gente tentava tocar as músicas internacionais, aquele inglês embromation, né? A gente cantava do jeito que entendia. E assim, aí chegavam as bandas profissionais para tocar no clube e a gente ficava ali, né? Pedia para dar canja e a galera deixava. E estudando E também, eu acho, estudando, né? estudando, estudando. Vivendo experiência, querendo conhecer o pessoal já, né? Tua voz, ela é muito peculiar. Você falou aí Sim, que parece bastante com a voz do Fauzi. do Fauzi, né? Isso, Do Tribo de isso, Já. isso. Parece realmente, mas um pouco
lembra, eu falei, né? Um pouco e um pouco diferente. Mas eu acho que deve ter chamado muita atenção, porque tua voz, ela é muito forte e ela tem um vibrato natural, né? Sim, Você sim, fala já com um vibrato sim, bem sim, natural, né? sim, Que o pessoal não sabe o que é vibrato, aquela tremurazinha que tem na sim. voz, assim, É, né? é, E ela é forte, é ela é coisa, eu grave. costumo dizer é coisa de rouco, né? As É pessoas dizem coisa assim, de ah, rouco. e aí já tem um grave. Acho que isso deve ter chamado muita atenção depois que passou ali da Sim, puberdade, que a voz vai sim. ganhando Tem uma idade, a gente tem uma idade que a voz fica. Você, fina e aí grossa. você vai É. falando, ela faz né? É. E assim, Menino é mais do que menina, inclusive, né? isso. Eu tive isso, mas eu tive pouco. Porque assim, eu sempre tive esse grave. Sempre tive esse grave na voz. As tuas Né? vocais últimas, ela Isso. cai pesada, Ela assim. já, né, É, vai pro é grave. tipo, Isso. Sempre fui rouco, né? É, é de família? não sei, não. Talvez Porque pulou alguém aí, mas deve ter, deve ter alguém lá atrás porque é, que é bem deve ter esse característica. timbre, né? Assim, quando eu comecei a cantar, meu avô dizia assim, como é que tu canta? Né? A voz rouca? Mas não sei, também não sei. Gente, a Joelma canta, gente. Pois é, a Joelma tem uma voz fechada, né? Fechada e super rouca. Mas se E tem você uma hora que a for. gente acha que ela não vai conseguir, mas ela é, consegue. tem Mas a um, sua é. tem um cantor americano que é o Barry White, né? Sim, A voz dele é aquela coisa, né? Aquela ah, coisa grave, bem, não. né? Estridente, assim. E uma voz meio. Eu acho incrível. E vários outros. É, a voz preta, né? Como A voz chama? preta. A voz Olha, preta. cara, isso é só de vocês. Eu acho Isso, massa isso. isso é único, é dom Mas único. Ferreira É uma Filho. bênção única, viu? Isso. Mas Ferreira Filho aqui diz. Onde eu chegar que o Júlio estiver cantando, eu sei que é ele. É você. É muito. E é uma identidade que eu acho que muitos artistas, né, pretos, negros, têm. Por exemplo, o Sim. Whitney é Sim, muito. sim, Muitos artistas, inclusive do Brasil mesmo, a sim. Marrom, aquela voz, Alcione, né? Aquela Alcione, voz é grave, aquela impossível coisa, né? você não saber que é ela cantando. Sim. Tem o Lineker, a Lineker, né? Além. É. Perfeita a voz. Assisti um show dele no Cine São Luís. Fiquei encantado, assim, com ela, né? Com ela. Fiquei Mas, encantado com ela, assim, porque ela. Eu disse, de onde é que sai tanta voz? Que filha, é maravilha. bênção. Isso aí é bênção de uma raça só. Sim, Porque, sim. assim, claro, né? Não estou aqui dizendo que não tem ótimos, maravilhosos cantores, Sim. mas existe um timbre vocal que é muito Uma característico. característica. Uma E eu acho característica. que isso deve ter chamado muita atenção, né, Júlio, no início ali Sim, da tua sim, uma carreira. certa potência vocal, né? Que, assim, chamava atenção pela potência vocal que eu tinha, né? Sim. Assim, muito magrinho, aquela. De onde é que sai a voz desse pivete aí, né? Que fala a voz grave, rouca, e quando vai cantar, né? E aí, Esse, quando te perceberam, disseram assim, não, peraí, vamos pegar esse menino aqui pois e é, vamos carregar ele com a gente. isso teve outra figura. Tiveram várias figuras assim, que me deram. Eu fui muito bem recebido pelos artistas da minha cidade, né? Os Uhum. veteranos, né? Tem o Cessé, tem o Zé, Caboquinho, Isso eram independência cantores. ainda. Isso, né? Que me receberam assim, pô, você tem talento, tem futuro. E tinha um tecladista, tem um tecladista lá em Independência que ele dizia assim, uma hora dessa eu lhe levo daqui, que o nome dele também é Didi, e tempos depois encontrei o maestro Didi Didi, aqui. né, que foi o que me resgatou para cá. E esse Didi, lá de Independência, ele tocava numa banda lá do Ipu. E ele disse, ó, você é um vocalista, a chance é agora, vamos nessa. Você tem potencial. E eu sempre fui gaiato, né, assim, palco. Eu tive uma escola dentro de casa que meu irmão dançava muito. Meu irmão também era artista, era ator, né? Ele fez umas peças de teatro, ele dançava muito bem. E eu sempre tive essa coisa do palco, da desenvoltura e tal. E juntou com a voz, com a coisa da voz. E o Didi falou, cara, a gente tá precisando de um artista tipo você, né? Na banda.
a banda está excursionar no Maranhão e no Piauí. Você não tinha saído ainda de Não, só Independência? nas bandas de Uhum. independência. Mas já tinha essa característica de mexer com o público, né? Presença de palco. Isso, eu sempre tive essa coisa. E pronto, eu fui para essa banda. Tive um certo destaque no Maranhão, no Piauí. Quando nós voltamos dessa temporada, eu fiquei numa banda de Crateús. Já comecei a ser visto. E como Black Banda, Crateús tocava muito as bandas de Fortaleza, as bandas das outras cidades, as maiores bandas do estado tocavam muito em Crateús. E essa banda que eu fui tocar em Crateús, que era a Real Banda, Hum. abria muitos shows dessas bandas. E eu comecei a ser visto, né? E uma certa vez, a Black Banda estava tocando Independência. E eu estava de folga e fui ver a Black Banda. Eu sempre fui fã da Black Banda. Fui ver o Xaxá, eu sempre vi o Xaxá, o Rio Mar, né? A Gaúcha. A Gaúcha. Eu via, caramba, um dia eu quero isso para mim. Gaúcha foi aluna da minha mãe, gente. Pois Gaúcha é, bem Gauchinha, minha pequenininha. irmã, adora a Gaúcha. Depois tive uma honra de trabalhar, morar junto com ela, a gente dividia uma casa. Então, eu fui ver a Black Banda tocar, né? Fui ver a Black Banda tocar, tava de folga, já usava dread no cabelo, né? Cidade bem pequenininha, eu já de Já dread. devia chamar atenção. Eu sempre gostei de ser diferente, né? Assim, era meio impactante, né? Cidade pequena naquela Isso, época, eu já né? era Rastafari, já usava brinco e tal, e fui ver a Black Banda tocar. Mas assim, como eu sempre tive muitas amizades na minha cidade, no colégio eu era muito, sempre fui carismático, né? Uhum, Então, inicialmente o pessoal, o que esse louco tá inventando? Mas daqui a pouco, pô, legal, diferente e tal, e aceitava, uhum. rápido, né? E voltando, fui ver a Black Banda tocar e passei pelo maestro de dia. Ele olhou para mim assim, acho que já sabendo quem era, né? Ele, assim, já tinha informações, aí chegou para mim e disse, você é artista? Eu disse, não, sou não. Aí ele, você não é artista? Eu disse, não, sou não. Aí ele ficou assim, ele disse, você é cantor? Eu disse, não, sou não. Aí sei que, não, eu sou cantor da Real Banda. Ele disse, não, eu já ouvi falar. Quer dar uma palhinha com a gente? E eu tremi, né? Eu disse, não. Eu disse, não, vá, a música que você souber, vá lá. Eu fui para cantar uma música, cantei três, né? Aí fiquei conversando depois do show, fiquei conversando com eles. Aí pegaram meu telefone, 15 dias depois eles me ligaram. Você quer fazer um teste? Não era convidando para a banda, era fazer um teste. A Black Banda. Mas gostaram, E sinal de que sim, você sim. que foi muito Eu vim bom. fazer o teste. Eu vim fazer o teste. Primeira vez que veio aqui para É, dar. foi. E assim, eu vim assim, sem saber o que, que ia acontecer. Dispensei a banda que eu cantava. Oh, eu tô indo pra Black Banda, galera. Pra Black Banda? Tu vai pra Black Banda? Mas sem nada Sem certo. nada certo. E eu ganhava bem na outra banda, né? Tava legal, tava Tava legal. legal, tava legal. E assim, cara, tu não vai ficar, cara. Tu não tem condição de ficar. Eu disse, não, mas eu vou lá ver qual é. Tô saindo da banda. Aí vi. Aí fiz o teste. No outro dia eu disse, ei, você vai ficar. Pronto. Aí passei de 5 anos. 5 anos. Assim, foi uma escola, sabe? Os carnavais, né? Coisa de puxar os blocos, né? Assim, muito bem acolhido, né? Fiz muitas amizades, assim, meus amigos de adolescência, assim, final da adolescência, são aqui. Então, eu ia te perguntar, só para a gente fazer assim uma caminhada cronológica. Uhum. Quando você veio para Black Banda, então você era o quê? Saindo da adolescência ali, 16, 17, Isso, não, eu já tinha 18, 18, tava, 18 para 19 anos. Já estava entendendo um monte de coisa já. já era maior de idade, já estava podendo Era, viajar era, sozinho. já. Assim, e os meninos aqui, assim, eles me acolheram muito bem, né? E meu avô sabia disso, né? Da Sua responsabilidade, né? família. Sabia. E a Black Banda era uma referência no estado todo, né? Assim, de responsabilidade,
musicalmente de profissionalismo, né? De responsabilidade, né? Canta aí, toca aí pra nós alguma coisa da época da Black Banda pra gente lembrar, ver se você pegar você de surpresa. Bom, é isso. Isso é bom, isso é bom. Eu gosto. Lembrar aí alguma coisa dos antigos carnavais e Deixa da Black só, também. deixa eu só afinar aqui. Pode afinando, a gente vai A conversando aqui. quintura, essa quintura, a quintura que já dá. Quiser beber uma aguinha também. Pois é, você falando, fiquei com a voz um pouco. É porque eu sempre me emociono contando essas histórias. E aqui a gente conversa, viu? Eu A adoro. gente conversa. A gente necessita disso, sabe? De sempre estar revisitando a própria história. Né? Eu acho isso muito. Tua família ainda mora em Independência? Moro, inclusive, fui agora recentemente lá visitar meu filho, né? Tenho filho lá. Também músico, também Não, gosta. não, infelizmente. Assim, infelizmente porque ele está feliz no que ele faz. Tem uma música que é muito marcante na minha chegada aqui. Que é... A minha pele é escura, feito noite sem luar. Meu cabelo é diferente, dá pra pentear. Mas meu sangue é da cor do seu, na verdade é tudo igual. Não quero e não vou mudar, pois assim tá legal. E nesse mar de preconceitos você pode se afogar. Eu sou negro, sou rasta, sou forte e só quero amar. Sou black, black, black. Sou black, black, black. Sou black, só quero amar. Sou black, black, black. Sou black, black, black. Sou black, não vou mudar. Tão atual, Né? Essa cara. música, quando eu cheguei na Black Band, eles tinham acabado de gravar o CD. E essa música era a música carro-chefe. Você imagine o impacto Pois é, social isso, da isso. música, porque você, imagina, nós estamos na discussões, Sim, né, sim, profundas sobre as sim, questões que sim. envolve a questão da raça, de A questão racial, todos os assim, preconceitos, que né? sempre foi velado, né? Foi uma coisa que sempre E uma existiu, né? música dessa Isso, chegando isso. pleno o quê? Então, 90? 95 para 96. E essa música é do Cláudio Melo, do Didi Barros e do Ferreira Filho. Né? Eu acho que é deles três. E assim, e eu tava chegando na banda, e assim, eu acho coisa do destino. A música tem essas magias, né? E assim, e a galera, ó, vai cantar essa música. E era a primeira música do show, né? E eu entrava cantando, né? Às vezes todo de branco, às vezes todo de preto. Tinha sempre aquela coisa da. E a Black Banda sempre teve aquela coisa do artístico, né? Uhum. Aquela coisa do teatro, né? E, e, Cara, e essa música o impacto devia é ser. muito marcante para mim, sabe? Pelo conteúdo, né? O conteúdo racial, né? Que fala das questões raciais e pela minha chegada na Black Banda, né? Assim, é como se a música tivesse assim me dado essa responsabilidade. Ó, tu assumiu essa característica, então tá aqui. A tua primeira missão é propagar isso aí, é mandar isso aí pro povo, né? Nossa. E isso é muito forte, eu me arrepio, É, sabe? muito Eu me também. Muito, arrepio. muito, muito massa. É, E aí, você ficou na Black. Pode, se quiser deixar aí pertinho de pronto. você, Eu fiquei que a com... gente aqui vai pegar esse violão direto aqui, viu, gente? Que massa, que massa. Eu fiquei 5 anos, 5 anos. Na época, Zé de Nilson, Mestre Didi, né, que foi quem me trouxe para cá, Mestre Dudu, né, o Uhum, pessoal da Dudu. Black Banda. E assim, me acolheram muito bem, conversavam muito comigo, o chinês, né, o saudoso chinês, e conversavam muito comigo, assim, eu era o menino, né? Ei, cadê o menino? Vamos buscar o menino para ensaiar e tal.
E assim, é tanto que assim, eu sempre digo, não, eles terminaram de me criar, de uma certa forma, né? Tinha o Nonato, saudoso Nonato Sim. Lopes, que era meu amigão, assim, o Nonato, assim, praticamente me adotou, assim, né? Todo mundo diz, ele dizia que era meu pai, eu dizia, não, eu sou filho do Nonato, E né? todo mundo acreditava. É. E assim, aí depois eu saí da banda, eu fui pro Forró Maior. Nonato saiu, depois de um carnaval ele saiu da banda e precisou de um cantor no Forró Maior e eu fui. Aí ele me levou pra lá. Mas passei pouco tempo, não era muito a minha vibe, né? E voltei pra Black Banda. Aí daqui eu saí de novo, fui pra Juazeiro, Por que não era tua vibe assim? O que foi que no tu Forró disse assim? Maior. É porque o mercado, a questão mercadológica mesmo. Meu visual não era, não tinha nada a ver com a proposta da banda, né? Não é que eu não cantasse, não é porque realmente não era o que eles estavam procurando. Mas eu passei 6 meses O lá. produto, né? Como... Não era, não era vendável para a banda, entendeu? Que era uma questão mercadológica, né? Que tu sabe, hoje tem todo um estereótipo, né? É, até partindo da voz até a forma de se vestir, Sim. né? E eu estava fora daquele padrão, né? Eu era Naquela. mais a questão do axé, mais a Hum, questão do pop, né? tem uma coisa que eu vou até perguntar assim a você que estava nesse meio, né? Porque é interessante, eu estava conversando com meus alunos sobre isso, sobre a questão da arte, né? A gente olha Luiz Gonzaga. Eu sempre falo que a arte é aquilo que fica eternizado na Sim, lembrança. sim, E que muitas vezes algo que a gente olha hoje e diz assim, ah, isso não presta, isso é uma porcaria. A gente tem que pensar como é que vai ser daqui a 100 anos, né? Porque, por exemplo, Luiz Gonzaga, a gente tornou é a nossa referência, né, como forró, como ritmo do Nordeste, sim. inclusive, dentro do forró. E ali, pela década de 90, começaram a surgir as bandas de forró com guitarra. Que aí acho que as pessoas dizem assim, não, estão estragando o forró, nossa, não é forró de verdade, Sim, né? Que vieram sim. todas essas bandas seguindo esse mesmo caminho Sim. com muitos metais e guitarra. E aí agora a gente já tem elas como referência, né? Pois é, O forró de pois é. verdade é o forró das antigas. E aí a gente agora tem uma espécie de gênero híbrido que mistura forró com piseiro, com funk. E muita gente diz, ah, isso aqui não presta, isso aqui não vai durar, não é de verdade, não é raiz. É verdade. Tu viveu assim um pouco a efervescência do surgimento dessas bandas, né? Como Sim, Mastruz, sim, como sim. Eu vivi a transição, né? Assim, antes disso tudo, eram as bandas de baile, né? Eram as bandas de baile que é, é, era a época das bandas de baile. O Ceará tinha a Black Banda, né? A Black Banda foi Uhum. a melhor banda de baile do estado. Tinha o Alta Tensão, tinha a banda Passporte, Lembro né? demais da Tinha a alta banda tensão. Passporte, inclusive eu também tive a honra de cantar na banda Passporte. E assim, aqui tinha a banda Azul, daqui de Lembro Quixadá. da Banda Azul A banda também. Azul era incrível, eu achava lindo ver a banda Azul tocar, Shirley, né? O Rômulo, Santa Rai, né? Tinha essa galera toda. E assim, e no Rio Grande do Norte tinha o circuito musical, tinha os terríveis, grafite. Circuito musical muito conhecido. Pois é, João Dantas, né, que era o cantor, meu querido João Dantas, meu amigão. E assim, tinha no Piauí tinha os Geniais de Amarante, que foi a banda que o Xaxá veio, Hum, né, antes da Black Banda, ele veio dos Geniais. No Maranhão tinha a banda espacial, né? Então, todos os estados tinham suas bandas, né? banda de baile, eu acho que muito ligada à questão do até o nome, né? Era, Vamos para o era. baile, né? Exatamente. E as bandas, Bailar, era baile, assim, bailar. era a questão de quem fizesse com mais perfeição, né? Desde da voz, os Hum, cantores imitando as vozes, dos timbres dos instrumentos, dos sons, né? Na época, aparelhagem que chamava do equipamento, da estrutura de som, né? O ônibus da banda, né? Qual o ônibus mais bonito. Então tinha tudo isso, né? E a Black Banda sempre partiu muito na frente, na questão de equipamento, sempre teve grandes frontmans, né? Grandes cantores, né?
crooners, né? Eram os crooners, né? Que teve... Existia essa disputa, como, por exemplo, eh, essa coisa de vamos fazer o melhor por uma questão de concorrência? Tinha, Tinha. claro. Que é mercado, né? É isso. Mas era isso Estimulava que fazer melhor. estimulava, exatamente. Você viu banda fulano tocando, você viu o equipamento. Às vezes os donos da banda iam lá, sabe? Bater foto das caixas, desenhar as caixas assim, para mandar fazer igual, né? Tinha toda essa questão. Era uma concorrência, era e muito clara, Mas sabe? havia uma crítica à mudança do forró raiz ou do tipo de baile raiz para algo mais com metais, com guitarra, que a guitarra eu acho que chegou depois que tira o zabumba, a sanfona, que chega. Assim, para começo de história, nas bandas bailes, tinha um bloco ou dois blocos de forró. Os forró era Jorge de Altim, Alcimar Monteiro, Elba Ramalho, Hum, Eliane, Alcimar né? Monteiro, muito conhecido na Paraíba Pois é, também. exatamente. Eliane, rainha do forró, super. Exatamente. Aí, pronto, Luiz Gonzaga. Eram dois blocos de 5 músicas, né? Mas o resto era discoteca, o rock Que era muito, nacional na muito. época, Legião, Discoteca era muito e da época. exatamente, Tina Chaves, né? Ah, Tina É, Charles, exatamente. maravilhosa. Então, o repertório era isso, né? Era Beatles, né? Então, o forró, é tanto que o forró era tocado em rádio AM, não era em FM, né? Não sei se você lembra disso. E assim, tinha toda essa questão. Quando Emanuel Gugel chegou com toda essa Hum. questão, que tem toda uma história que envolve a Black Banda, né, com o forró elétrico, Ah, me conte, né? já quero Assim, saber. eu vou falar um pouco por cima, que o Emanuel Gugel que era empresário da Black Banda, e ele começou a ver que quando tocava o forró, o salão enchia. Ele visionário, e ele montou uma banda de forró para tocar nos intervalos da Black Banda, Hum. tocar forró. E daí começou. Esse forró que a gente chama das antigas seria aí Isso, já isso, essas composições isso, mais meló, porque isso. é diferente de hoje. Acho que a galera gosta muito do forró das antigas porque são composições melódicas, Sim, do mesmo jeito, sim. né, que fala de amor, fala de relacionamento, É, fala de histórias, né? Eu vou contar a sim, minha sim. história. Então, Te prende na melodia, te prende na letra e no ritmo, né? Mexe com o teu corpo. É todo um conjunto, né? E assim, eu já cantava. Confesso que fiquei meio triste quando eu vi. Porque eu gostava de cantar outros estilos, sempre gostei de cantar outros estilos, né? Nada contra o forró, até sim, eu cantei em vi banda aqui. de Vamos, forró, vamos já falar sobre cantei suas no Catuaba, composições. tive a honra de fazer parte da Som Zoom, né? E, e assim, mas eu vi toda a transição, vi toda essa transição. E assim, tinha um pouco de preconceito da galera, dos cabeludos que tocavam nas bandas de baile, né? Aquela galera que era metida a roqueiro, né? Que gostava de usar muita guitarra, né? Tinha tudo De isso. olhar ali na. Opa! Pô, vou tocar esse forró aí, bicho, não tem nada para fazer. Aquela galera que estudava, que gostava de botar muita acorde, muita nota nas músicas. Pô, esse forró aí não tem nada para fazer. Os guitarristas chamavam calanguetu, né? Pô, tem Uhum. só o calanguetu, que é aquele balanço, né? Da guitarra. Então, a galera, eu acho que sentia falta dessa questão dos arranjos. Mas o forró chegou depois com, né, o Ferreira Filho, que foi Uhum. produtor da Sonzum, é produtor da Sonzum, um, um, um produtor genial, né? Que deu a encorpada nos arranjos. E foi válido, eu acho que Sim. cresceu, cresceu. Assim, eu acho que não tirou a essência, não tirou a essência do Luiz Gonzaga. Eu acho que não, assim, na minha opinião, não, sabe? Talvez depois tenha perdido um pouco a essência. Esses hibridismos que tem É, agora, você coisa do acha que muito perdeu? eletrônico. Eu confesso que eu não concordo com a questão do muito eletrônico, sabe? Porque Porque às vezes é forró, é piseiro, que é outro ritmo, né? Ou funk. assim, tira a pulsação. É, assim, eu gosto de ver, como diz assim, a negrada tocando, sabe?
Eu acho, eu vou falar bem nós mesmo. Eu acho bom ver a negrada tocando, sabe? Sentir aquela pulsação, até o cabo caindo de ritmo, sabe? Isso é válido, isso é humano, como diz um baterista amigo meu, isso é orgânico, sabe? Eu acho, assim, na minha humilde opinião, Uhum. perdoe a galera que faz assim, mas acho que a partir do momento que você coloca o eletrônico demais, eu acho que perde a coisa, fica meio mecânico. Me desculpem, é a minha humilde opinião, Mas sabe? será que vai chegar um momento que essa coisa vai assim, ter um momento que eles vão dizer, não, peraí, deixa eu voltar? Porque às vezes acontece isso, Eu de acho que repente uma coisa se tornar tão presente como a batida eletrônica, e aí a própria necessidade da musicalidade retornar para algo eu mais acho que sim, orgânico. porque tudo volta pra gente, né? Assim, eu já vi um cara dizer que o instrumento ele é vaidade, sabe? A música, nós somos a música. A batida do nosso coração é a música. É a batida de um tambor, é a pulsação. Eu acho que tudo vem daqui. Quando eu começo a tocar o violão, é meu corpo que está ali tocando. Entendeu? É uma coisa orgânica. Eu acho que mesmo você batendo no eletrônico, tem um pouco do seu dedo ali, tem sua mente tá ali, a pulsação tá ali. Eu acho que vai ter uma hora que a galera vai ter que voltar. E o voltar talvez vá se tornar o original, assim, nossa, Sim, né? Tudo tão sim. batido, tudo tão eletrônico, e a galera volta pro E eu acho que orgânico. ainda tem a questão do mercado que tira o trabalho de uma galera que está a fim de tocar, sabe? Uma galera que vive disso, né? Você acha que o mercado, ele acaba tirando a vocação e a criatividade inspiracional dos artistas nessa ânsia de atender a uma demanda do mercado? Eu acho. Ela prende, ele prende. Você sente isso de que forma, assim, em relação ao que você já viveu, que você é um cara que tem muita experiência com isso. Assim, eu conheço vários cantores, vários artistas, músicos, assim, que tem um potencial para ir mais além, sabe? Mas existe a questão mercadológica, existe a questão do viver de música, né? Que, assim, o meio artístico, ele é muitas vezes, como é que eu posso dizer? Ele é ingrato, sabe? Ele é cruel, ele é cruel. Porque, assim, você vê, e o mercado, ele impõe um padrão e ele não vai atrás, muitas vezes, ele não vai atrás da musicalidade. Ele quer saber se você atende aquele padrão, né? Você pode ser uma pessoa que está começando, mas ele vê potencial dentro daquele padrão, entendeu? Uhum. Enquanto que você vai num barzinho, você, caramba, que talento esse cara tocando, esse cara, E meu Deus do não céu, tem notoriedade. pronto. Por que que esse cara não Tá na mídia, não é tá na porque mídia. não existe mercado para aquilo, né? Não existe mercado para aquilo ali. O que é que tá em alta hoje? É o funk? É tem um dia desse eu estava vendo uma entrevista do Vini. Lembra Hum, aquele Vini? uhum. Mexe a cadeira, né? Sim, que agora tá também no limbo, às vezes fica um pouco no limbo, né, Aquele cara, ele é um grande músico. Uhum, E sim, assim, e ele foi pro mercado mexer a cadeira, que nem é a vibe dele. para poder ser visto. Exatamente. Mas ele precisava entrar no mercado. Los Hermanos morre de raiva da Ana Júlia, né? Né? Eles não gostam, mas eles precisaram da Ana Júlia para ser o Los Hermanos, né? Então, é assim, um- existe uma demanda, ou você vai ou não. Deixa eu fazer uma pergunta polêmica dentro disso Pronto, que você está pronto. falando. O brasileiro gosta de música boa? É porque, fazendo, eu não vou desmerecer artista aqui, né? É, escuto, eu escuto a Anitta, meu marido, que Sim. é apaixonado por música clássica, adora ir escutando Glória Groover pro trabalho, Massa, né? Então, massa, assim, massa.
massa. a gente tem uma possibilidade de sermos ecléticos Sim, e sim, cada um tá ganhando o seu, né? sim, sim. Mas vamos falar de música com características de arte, Hum. né? Com uma potencialidade criativa, inspiracional, aquele cuidado da letra com Ana Vitória, né? Ou, Sim, ou Para sim, Mais, né? sim, sim. O brasileiro gosta de música boa, porque quando a gente vai para a indústria, que nem se usa mais isso, mas eu vou utilizar para a indústria cultural de massa, às vezes a gente olha e diz assim, cara, cadê os. Estão nos Gosto. barzinhos É, tocando, mas não tem notoriedade na mídia. Ou é a verdade. mídia que não gosta? É assim, eu acho que o brasileiro gosta. Ele gosta de música boa. Assim, se bem que a questão música boa, ela é relativa, assim. Porque, assim, agora, a mídia, ela precisa alimentar ela cria um padrão, vai criando modismo, né? Sai procurando, é aquilo que eu falei, às vezes nem tanta questão da musicalidade, né? Mas, não sei, uma visão que acho que chama atenção, isso é popular, isso fala a linguagem, do- isso fala uma linguagem mais popular. Eu só acho que eles deveriam tomar cuidado exatamente com a questão artística, a questão musical, entendeu? Porque tem que obedecer, tem que ter uma afinação, tem que ter um ritmo bacana. Eu acho que tem que ter uma timbragem legal que agrade, né? Porque tem umas coisas assim. Aí assim, eu vou pensar assim, mas tem alguém ali que não vai concordar comigo e vai, não, mas isso é legal, tá aqui. E vai me mostrar, talvez até tentar me convencer. Mas como eu tenho uma visão muito técnica da Uhum. coisa, sabe? E às vezes não gostar do timbre de uma caixa. Por exemplo, no forró. Tem um forró que tem uma caixa que faz assim. Eu odeio aquilo ali. De longe, quando estão testando o som, é a É, primeira coisa que a gente você não escuta. escuta a música, você escuta. Só o. Na música a gente chama aquilo ali de caixa cachorro, né? Porque aí parece o latido de um cachorro. Mas não é quando aqui, que Xadá rodeado de pedra, quando estão tocando Isso. aqui na praça, minha mãe mora no bairro da Rodoviária, eu só escutava essa caixa Pois tocando. é, eu particularmente não gosto, entendeu? Mas assim, E qual é a função? Desculpa. não sei, é criar um padrão. A função dessa caixa é. Eu não sei, não sei. Até hoje eu estou sem entender. Talvez seja criar um padrão para alimentar uma indústria, Uhum. criar uma demanda. Aí pronto, as pessoas só funcionam se Se for daquele tiver, jeito, é. se for daquele jeito. É igual na época que surgiu os Brasa do Forró, né? Que o Toca Hum, do Vale estourou com aquele vozeirão é, dele, que é totalmente natural, aquilo ali é ele sim. mesmo. E depois apareceu um monte de cantor forçando a voz para se parecer com Toca do Vale, né? E a galera só entrava nas bandas se tivesse aquele time de voz. Pronto, aí eu volto. Sim, você acha que eu vi muitos cantores com time de voz massa, um time de voz que poderia cantar outras coisas, outros estilos de voz, mas por conta da grana, de viver de música, também não vou culpar Uhum. eles, foram para a banda de forró imitar o Toca do Vale. Não estou tirando os méritos do Toca do Vale, não, para mim ele é um cantor de forró Sim, incrível. Dentro, conhecido. mas só ele faz daquele Da jeito. mesma forma que você, a Exa- identidade vocal dele é exatamente. muito forte. Sabe? Mas o mercado forçou as bandas a seguir aquele padrão, né? Então, isso eu não concordo, sabe? Eu acho que cada um com a sua característica, mas no final de tudo o que se sobressai é a característica de cada um, Sim. né? E Você, fica o que é arte. isso, E fica o que isso, é arte. isso. É a ideia do que não morre, né? Até porque a arte, ela é verdade, ela tem que ser verdadeira. Você pode até forçar um pouquinho, mas daqui a pouco você volta para você, né? Uhum. Você vai, mas você volta. Não tem aquela coisa. Mas aí, tudo bem. Ali, como eu conhecendo vários
né, nomes assim que eu não conhecia, né, que é a frente de banda que você falou aqui Sim, nesse instante. A compositor, como foi que começou esse processo criativo da composição? composição. Tua primeira composição, eu estava olhando aqui, assisti vários, que eu sempre brinco, eu dou uma stalkeada nas pessoas, gente, quando eu vou fazer entrevista. Aí vim escutando, né, as tuas músicas aqui, que estão nas plataformas. Sim, Assisti aqui, achei muito engraçada aqui o Jeg, que o gostava de Jack gosta. reggae. Mas vamos depois, daqui a pouco, conhecer uma palhinha Sim, delas. sim. Mas como A começou parte essa... compositor, né? A parte compositor sempre teve comigo. Assim, quando eu, moleque, eu gostava de fazer paródia. Adorava fazer paródia, sabe? Eu ouvia uma música, às vezes não sabia da letra, eu inventava a letra, sabe? E assim, eu me lembro que tinha uma banda em Crateús chamada Os Sombras. E eles inventaram é ótimo. Eles fizeram o projeto de gravar um LP na época. Na época as bandas gravavam LP. Era uma banda de baile, Os Sombras. E uma vez eu fiz uma letra, era um shotzinho assim, uma coisa bem simplesinha, sabe? E o Sombra foi tocar Independência e eu levei essa letra. Pedi para um amigo meu, cara, vamos botar uma melodia aqui e tal. Aí botou a melodia, eu levei. E mostrei para ele. Aí o cara, bonitinha, bonitinha, sabe? Depois, aí pronto, os caras não se interessaram muito, eu também. Aí pronto, deixei esse meu lado compositor um pouco adormecido. Vim pra cá pra Quixadá, aqui em Quixadá eu não, não fiz nada de composição. Na época eu tava na Black Band a primeira vez. Né? Aí fui pra Juazeiro, morar com o João Neto, que é irmão do Mais Feira Filho. É um músico fenomenal, incrível. E a gente começou, ele fazia as melodias, eu Uhum. botava as letras. Fazia as melodias, eu botava as letras. E, interessante, Jamaica, interessante. Pô, que massa. Pronto, voltei para Quixadá, adormeceu de novo, o lado compositor. Aí entrei no Catuaba, fui morar em Pernambuco. Aí fui para a banda Saara, que era uma banda de baile, mas gravou um CD de forró. E eu fiz uma versão de uma música do Alan Jackson, que era uma música de uma novela. Fiz uma versão e depois fiz uma letra, um forró mais choteado e tal. Eles não gravaram essa segunda, mas gravaram a versão. Pronto, aí de vez em quando o compositor aparecia e adormecia de novo. Voltei para Fortaleza. Fui morar na Parangaba e conheci um músico, um guitarrista, me reencontrei na realidade, chamado Augusto Moreira, que é meu parceirão, meu irmão, e um pianista incrível que hoje toca até com o Fagner e toca na Marimbanda, que toca instrumental, Thiago Almeida. E esse meu lado compositor voltou. Aí nós fizemos muita coisa, inclusive o Jeg apareceu nessa época. Aí apareceu muita coisa Olha, mesmo. vamos aqui conhecendo algumas coisas Sim, aqui. sim. É, vamos conhecer um pouco dessa que você enviou aqui, que eu achei massa, eu vim ouvindo, que eu achei lindo o refrão. O shot que vira reggae, o reggae que vira shot, Sim, é o Sertão o Carcará. sertão Sertão carcará. Toca Carcará. aí um pouquinho para a Toque sim. galera conhecer. Essa música, ela foi feita Conta um pouquinho dessa no história. período da pandemia, né? Feito, eu saía para, assim, eu morava ali no Jardim dos Bonólitos, andava 4h30 da manhã, eu acordava, aí calçava o tênis e ia caminhar. E começava aquele silêncio, né? Todo mundo dentro de casa. E eu comecei a observar muita coisa, inclusive a transição Hum, do verão, da seca para o inverno, né? E inverno para seca, aquela coisa de observar as plantas, o carcará, né? E eu já tinha, e o lance, e sempre trazendo o Luiz Gonzaga comigo.
aquela coisa do reggae para shotear e o shot para reggaear, Achei né? fenomenal. Sertão, tu não mata teus filhos de fome. Sertão, Carcará pega, mata e come. Sertão, na caatinga a dor me ensinou a cantar. Cantar pra fome passar. Passar pra poder trabalhar, cantar. Fazendo fogueira ao luar. Um shot para reguear. Um reggae para shotear. Um shot para reguear. Um reggae para shotear. Sertão, sertão, tu com sede nos traz sofrimento. Sertão, traz tristeza, falta alimento. Sertão, mas a chuva veio pra me fazer cantar. Cantar e agradecer pela chuva e ver o mato crescer, fazendo fogueira ao luar. Shot para reguear, um reggae para shotear. Um shot para reguear, um reggae para shotear. Sertão. Muito Aí legal. também Essa aqui. música já pode ficar com o violão que a gente, ó, eu quero mostrar que a galera que eu acho que muitas composições, inclusive, talvez eles nem saibam que sejam suas. Sim, sim. Essa música já está nas Tá nas plataformas, né? plataformas. E Isso. eu acho muito legal essa sua conversa com o sertão, porque você transforma o sertão numa pessoa, Sim, né? sim. E assim e parafraseando também João do Vale, né? Uhum. Carcará mata, pega, mata e Pega, come, mata, que é a come. coisa do sertão. Assim, o Carcará ele retrata muito o sertão, já dizia o João do Uhum. Vale, porque o sertão ele é predador, né? O sol, a gente tá vivendo uma época que esse sol mata, né? Sim. Esse sol mata. Ele mata a planta, ele mata o ser vivo, né? De fome, ele não só queima, ele mata de fome também. E aquele ser ele é comido, o carcará, o urubu, né? Uhum. Então, Que é uma ave típica nossa, né? isso. Então, e eu vi toda essa transição, assim, é o olho do compositor, né? E assim, e tem também a questão do Gonzaga, né? De quando chove, que a colheita é farta, você vai dançar, né? Você vai festejar, né? Tem tudo isso. Isso somos Eu nós. achei uma música assim muito interessante, que é quase como um clamor ao Sim, sertão, né? sim, sim. Mas você também tem uma que chama-se Quando a Chuva Chega. Isso, essa música, essa é uma melodia incrível de um irmãozão musical que é daqui de Xadá, que é o Tirolês. O Né? tirolês. Tirolês é incrível, o Sim. cara. A gente tem muitos músicos, vamos falar Sim, sobre isso também. sim, Acho que a gente sim. precisa falar desses grandes músicos que tem E a aqui. gente tava, eu tava na casa do Tirolês, lá em Fortaleza, e ele me apresentou essa melodia, né? Começou a fazer essa melodia, né? E eu comecei a viajar. Aí eu, quando a chuva chega, é a coisa do é mais ou menos uma asa branca, em outras palavras, né? Que você precisa ir embora, levantar voo, né? Por causa da seca, né? Era o êxodo rural, né? Uhum. As pessoas precisavam ir embora e para o sul do país atrás para sustentar a família ficava, né? Então, de tanto ouvir Gonzaga, isso foi mais uma influência, Toca assim, uma de palhinha só pra gente conhecer. quando
Quando a chuva chega, é pra descer água dos olhos. Quando a folha seca, é de doer o coração. Quando a chuva chega, é pra descer água dos olhos. Quando a folha seca, é de doer o coração. Coração já criou asa quando o riacho secou. O destino é a saudade daquele amor que ficou. Coração já criou asa quando o riacho secou. O destino é a saudade daquele amor que ficou. Quando a chuva chega, é pra descer água dos olhos. Quando a folha seca, é de doer o coração. Quando a chuva chega, é pra descer água dos olhos. Quando a folha seca, é de doer o coração. Mas se no rio do pensamento a esperança não secou, vou pegar minha viola e vou voltar pro meu amor. Se no rio do pensamento a esperança não secou, vou pegar minha viola e vou voltar pro meu amor. Quando a chuva chega, é pra descer água dos olhos. Quando a folha seca, é de doer o coração. Linda, linda, linda. É aquela coisa, né? Quando a chuva chega, é pra descer água dos olhos, é emoção, né? E quando a folha seca, quando a chuva chega, é pra descer água dos olhos. Quando a folha seca, É de é doer o de doer o coração. coração, né? De fato, Coração é. já criou asa quando o riacho secou, né? Eu vou ter que ir, né? O destino é a saudade daquele amor que ficou. Eu vou trabalhar, mas... Quantos não fizeram isso? Acho que muita gente, com certeza, Então ela é uma deve. asa branca, em outras palavras. Cara, eu assisti, assim, achei muito legal. Inclusive, eu indico vocês aí que está em casa, assistam. Acho que ficou muito massa o clipe do O Jeg que clipe. gostava de reggae. Além de ser muito engraçado, tem um momento né, que você sai dançando, achei muito massa aquilo Isso, ali. E aí isso. você coloca, né, a cabeça do Jeg. Cara, eu achei Tem, muito tem uma legal aquilo história ali. também. Esse clipe, ele é emocionante porque o Jeg, aí quem fez o Jeg foi o nosso saudoso Marcelo Holanda, né? Hum, E, assim, eu convidei ele para fazer né, participar do clipe. E eu disse, Marcelo, escuta aqui a música. Ele já incorporou, ele era um grande artista, né? sim. Ele, enfim, aí ele incorporou e fez lindamente o Jeg, assim, foi massa. E esse roteiro a gente criou na hora, esse clipe é totalmente artesanal, assim, a Mas gente ficou massa, parece que foi uma coisa super gravada, assim. Você falando, íamos ficar nisso. pois é, foi uma câmera só, né? Eu ia tocar no Moto Livre, lá em Fortaleza, e eu e a Manu, minha esposa, Que está aqui com a que foi gente. uma das produtoras, a diretora desse clipe, Ô, Manu, né? parabéns. E o Ficou Valdir muito, muito Barbosa, legal. Ficou né? muito legal. E assim, nós criamos o roteiro na hora, assim, né? Ei, vamos fazer aqui. Aí eu, Cara, tem coisa que às vezes, se for muito organizada, não dá certo. pois é, Quanto eu algumas. adoro o clipe, não foi porque foi a gente que foi criação da gente, Ficou muito mas eu massa, acho gente. massa, Assistam, assim. assistam. Foi sincero, E foi tem uma sincero. música que, olha, eu amo, mas eu não vou mentir, eu não sabia que era composição sua, Costumes do Nordeste. Não, essa música eu só gravei. Então é você cantando. Sou eu cantando. Essa música, mas é de uma figura muito próxima. Essa música é do Aurílio.
Cara, Aurélio essa Filho, música é é muito show. linda Então essa. eu conheci de fato ela na sua voz. É, Então, isso, foi a... sou eu cantando. Pois olhe, sou Inclusive, ela apaixonada, tá viu? numa coletânea de São João, da Sonzum. Sim, É. sim, sim. Aí, essa música, esse hino, que pra mim é um hino, é do Aurélio Filho, que foi vocalista da Black Banda Muito também. linda essa Que música. ele é Para daqui de Xeramubim. E Aurílio. Aurélio Filho. Ai, que seria muito bom um dia o Aurílio Sim, aqui sim, com a gente sim. também. Eu vou deixar o contato dele para vocês, para Muito, vocês. muito bom. Inclusive, o Aurélio foi um dos melhores crooners do estado do Ceará. Foi o segundo vocalista da Black Banda. Você falou uma coisa assim que eu fiquei pensando. Às vezes a gente, quando é professora, a gente diz uma frase, que é assim: é, eu sou professora por amor, mas não é por amor, é Uhum. com amor. Com amor. Porque a gente é professora para ganhar nossa grana Sim, e sim, pagar os sim, boletos. perfeitamente. Porque senão a gente não sobrevive, Isso. né? É verdade. E aí você estava falando dessa questão dos músicos, que muitas vezes, né, tem tanta gente com muito talento, mas que está ali no barzinho, que fica às vezes longe da mídia, porque precisa, ou então se coloca às vezes até em tocar ou cantar algo que não curte tanto, Sim, que não sim, faz parte da sua sim, alma, sim. para poder sobreviver, né? E aí, falando de um mercado cultural dentro da cidade, vou expandir, do Sertão Central, especificamente Quixadá. Como é que nós estamos olhando para os nossos músicos quanto público e quanto empresários que apostam na arte para trazer esse valor para o seu negócio? Porque eu penso assim, você tem um barzinho, um pub, você tem uma churrascaria, você tem um hotel, né, Uhum. com piscina, você agrega valor, Sim, sim, né, quando você traz a arte. E aí você, como músico da cidade, né, quixadaense, de né, de coração. coração e de permanência Sim, aqui, sim, você é sim, cidadão sim, quixadaense, né? sim. Como é que você sente? Existe esse acolhimento do público? Ou o público continua querendo que o músico toque por amor apenas? Eu acho que, assim, uma boa parte do público entende, eu acho que entende a questão do trabalho, sabe que o músico precisa pagar as contas. Mas também eu acredito, eu vejo que uma boa parte também é assim, ainda tem aquela ilusão que o músico tem que tocar por amor, sabe? E não é isso, isso não é uma verdade, né? Porque assim, eu tiro por mim, eu sempre falo de mim. Eu preciso, eu preciso pagar minhas contas, né? Eu preciso, enfim, eu sou um Viver. cidadão. Eu vivo em um sistema capitalista que eu preciso ter dinheiro para viver, para me sustentar, para eu me deslocar, para ir trabalhar, para eu comprar meu equipamento. Isso, e os equipamentos sonoros hoje são caríssimos, né? Entendeu? Então, a partir do momento que você sai de casa, você já sai gastando. E essa é a realidade do músico, né? Agora existe o mercado, ele impõe, ele impõe o estilo que você deve se vestir, que você deve cantar e o cachê que você deve ganhar, sabe? Isso sempre foi injusto, não é segredo nenhum. Os cachês são injustos. Não é só aqui no Sertão Central, é no Cariri, é em Fortaleza, sabe? Já Assim, falaram coisa tipo 2 horas, tudo isso? acho engraçado que Já aconteceu histórias já, assim, de eu pensar assim, já, não, já, mas dá para fazer um menos aí? já. E assim, olha, eu uma vez me ligaram e disseram assim, não, é porque eu liguei para um amigo meu e pedi para indicar um músico que cobrasse barato. Aí eu disse, mas o que é o barato para a senhora? Eu, eu vou dizer o que é, eu vou dizer o meu cachê e vou dizer com o que é que a minha despesa. Aí botei combustível, né? Manutenção de equipamento, quanto custava cada equipamento que eu estava levando. Aí eu disse, é tudo isso. Eu disse, minha querida, eu ainda cobro barato, né? Eu cobro barato. Porque eu ainda tenho que
me obrigar a cobrar barato, porque eu tenho que atender a um mercado. Porque se eu cobrar mais Que caro, tem um eu não teto, né? Um teto trabalho. invisível, mas Exatamente. tem. Exatamente, eu não trabalho se eu cobrar mais caro do que isso. E é em todo setor, né? Em todo setor é isso, entendeu? Sempre vai ter aquele que vai pela metade do preço. Isso é o mercado ele é muito injusto, sabe? Muito, 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 muito injusto. Os cachês são injustos, sabe? Não estou culpando estabelecimento A ou B, não. É o mercado. Mas você acha também que existe uma questão sociocultural que diminui determinadas profissões ligadas à cultura? Porque Sim, a sim, gente sim. viu, assim, em épocas, diferentes épocas, de diferentes, inclusive, governos, que não trazendo todo esse aparato para cá, para essa discussão. Ai, Lei Rouanet. Ai, tá fazendo isso porque quer gastar dinheiro com teatro, quer gastar dinheiro com música, como se fosse uma coisa descartável ou não tão necessário. Aí eu me lembrei agora, a gente não quer só comida, né? Mas Exatamente. você acha que existe uma questão sociocultural que faz com Sim, que. sim, sim. E essa desvalorização dos cachês é reflexo disso. É reflexo dessa questão sociocultural. Total, total, total. Posso te fazer uma pergunta íntima? Sim. Você, como músico, quanto você, se você fosse falar assim, olha, Kessia, eu gasto, não é o que você ganha, é o que você quer, se para eu ter um show de qualidade, eu gasto até esse deslocamento, até chegar lá, com instrumentos, com microfones e outras coisas, banda, você gasta mais ou menos quanto? Sim. Aí vai muito. Nisso que você falou para essa É, senhora, dentro do que você falou para vai ela. muito do tipo de evento, né? Vamos falar um evento médio. Médio, tipo um aniversário, Sim. uma coisa. Eu levo um som médio, aí eu gasto com deslocamento, a estrutura, músicos, isso vai uns 4 a 5 mil reais, mais ou menos. E o que você pede, o valor, cobre isso? Tem que cobrir, Tem que cobrir. tem que cobrir. Tirar pelo menos o valor de Sim, chegar lá. sim, sim. Eu me preocupo muito com o pessoal que vai tocar comigo, Hum. sabe? Assim, eu sempre costumo dizer, eu não vou, eu tenho vergonha de chegar, tirar um pai de família de casa para dar mixaria, sabe? Eu tenho vergonha, Dá um sabe? Dar trocado. um trocado, não existe isso, né? Vamos tocar comigo. Não, o cara tá saindo de casa para trabalhar, né? É a profissão dele. Ele tá levando o equipamento dele, tá gastando, né? Equipamento que ele cobrou caro, que ele comprou caro, né? Que é caro a manutenção. Eu acho que É. se as pessoas entendessem isso, que é um trabalho, que é, sabe? É aquela máxima, né? Ah, tu é músico, mas tu trabalha em quê? É tipo isso, sabe? Uhum. As pessoas ainda têm isso na cabeça, né? Acha que, vai lá em casa, leva teu violão, tem bebida. Caramba. Claro, isso se encaixa para um amigo, para uma roda de amigos. Ei, leva tua viola, de Vamos lá repente. pro churrasco lá em casa. Aí é. É outra história. Mas às vezes você nem conhece, nem tem intimidade com a pessoa. Ah, tem um churrasco na casa, leva teu violão, tem bebida lá de graça. Não, cara. É tipo assim, tá passando fome, vamos É tomar, tipo comer isso. alguma coisa lá em casa. Não, eu tenho isso como profissão. Isso aqui é de onde eu tiro meu sustento. Entendeu? Existe políticas públicas, você acha, para atender a demanda do músico? Existe. Existe. Existe, existe. Existe. Agora, o músico em si, ele tem que. A maioria, não vou dizer a maioria, que eu vou ser injusto, mas tem que se atualizar, tem que se atualizar. Uhum. Né? Existe o mapa cultural, né? a, tem agora a Paulo Gustavo, a própria Rouanet, teve a Uhum. Aldir Blanc, tem os editais
Uhum. municipais, estaduais, né? Faço uma crítica também à burocracia, sabe? Eu acho que tanto o músico tem que se atualizar, né? Se digitalizar, Uhum. como as pessoas que fazem os editais é, desburocratizar um pouco, até para chamar mais. Eu acho que, claro, é válido, bato palmas para esse trabalho que está sendo feito, inclusive aqui, né? Mas eu acho que se desburocratizar um pouquinho mais, sabe? A gente consegue trazer mais o músico para perto, a entender isso, né? Fazer o músico entender isso, que existe essa forma de ajuda, que existe esse apoio, né? Uma pasta de cultura, né? Exato, exato. A Lei Rouanet, ela sempre é usada como, assim, ai, a Lei Rouanet, que os músicos estão. As pessoas pensam só que é o cantor, e você falou aí dos músicos, né? Sim, sim. E um show seu, pegando esse médio que foi o que a gente conversou, Uhum. quantos pais de família, como você falou, né? Para além de você, um show seu dá trabalho, assim, dá emprego, Pronto. emprega, desde quem Isso. carrega até quem toca contigo. Eu, dependendo do show, por exemplo, um show grande, Hum, eu levo 5, 6 músicos, um técnico de som, né? Que é músico também, um hold, que é o carregador, né? O uhum. cara que arruma e tal. Aí já vai sete Já vai pessoas. 7 pessoas, 7 empregos, né? 7 pessoas trabalhando. Então, isso é não só o cantor, não só o artista não é só o cantor, né? Mas tem o instrumentista também que tem sua banda, que faz um show instrumental, que também Uhum. tem, enfim, tem o diretor de teatro que junta Ou seja, um carrega o outro, né? é isso, é isso. Então ali é uma geração de emprego, né? Outro dia eu vi uma pessoa falando que não quer mais falar esse tipo de palavra, é uma cadeia, não é uma rede, né? É Uhum. uma rede. Então, tudo isso está gerando emprego, está circulando dinheiro ali. Sim. É uma economia ali. Né? Existe uma. O que você diria, agora falando aqui com os nossos telespectadores? Olha que bonito. Telespectadores. Eu acho bonita essa Acho palavra. bonito, né? É Chique. muito Para quem chique. está nos acompanhando aí pelo YouTube, um jovem que está querendo começar. Vamos pegar aqui, nós estamos no Nordeste, no Sertão Central. Um menino ali da periferia que diz: Cara, eu tenho talento Uhum. e eu quero começar. Você falou um pouco da sua história, mas trazendo para a sua realidade agora, o que você diria para esse jovem? Assim, eu vou primeiro fazer uma introdução. Em todos os tempos houveram dificuldades, né? Todos os tempos, né? No meu tempo foi muito dificultoso. Depois de mim, agora. Então, eu acho que isso não seja empecilho. É correr atrás do seu sonho. E assim, porque eu moro aqui, eu tô na periferia. Que nada, tu tem pernas, tua cabeça é teu guia. Vai, bota tua cabeça lá na frente e segue e vai atrás do sonho que a partir do momento que você disser eu sou, pronto, já começou. Já começou. Ali é você procurar. Assim, eu como era muito curioso, eu chegava nos cantos, assim, eu procurava aquele pessoal, os mais veteranos, né? Eu era. Tinha uns amigos meus que me chamavam piolho de conjunto, né? Era o piolho de conjunto. Porque eu ficava perto dos caras, assim, sabe, escutando as conversas. Aprendendo. Era. Sempre foi assim. Desde o meu avô já era assim. Tá? Minha avó dizia, fica escutando as conversas dos mais velhos. Né? Então, isso serviu muito para mim, assim, para minha formação como músico, como pessoa, como profissional, enfim.
Então toca aí alguma coisa pra gente que você queira que saia aí do seu coração. Enquanto isso, a gente vai finalizando essa entrevista aqui no IDCast, o maior podcast do interior. Desafinado. O jegue que gostava de reggae do Ceará saía toda noite na rua sem se preocupar. Não tava nem aí pra ninguém, andava de bobeira como alguém normal. E de repente o velho jegue se viu na maior confusão. Ele se viu no canto da parede, um monte de gente em sua direção. À sua esquerda muitas viaturas e a rapaziada da televisão. Ele dizia: diabo é isso? Que zorra é essa? Onde é que eu tô? Mas que foguete foi aquele que o jegue entrou? Eu me perdi, que tremenda bobeira, que Deus me carregue. Só queria era ir pro reggae. Eu só queria era ir pro reggae, que Deus me carregue. Eu só queria era ir pro reggae. Seu Luiz, oi, seu Bob. Desafinou um pouquinho aqui. Tá ótimo, foi ótimo. Show de